Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o PSG do técnico Luiz Henrique, treinador espanhol, ex-Barcelona, o técnico do trio MSN, que quando chegou no PSG ainda tinha o trio Messi, Mbappé e Neymar, mas nem teve a chance de comandá-los. Messi foi para o Inter Miami, Neymar jogou um amistoso de pré-temporada e rumou para o Al Hilal, e o Mbappé finalmente teve a chance de ser a grande estrela do time, embora ele já tenha sido protagonista com os outros craques ainda no grupo, mas agora afirmadamente a estrela maior, tanto na prática quanto na teoria. Vamos então pegar aqui a nossa prancheta para poder começar a nossa análise. E o time base do PSG, que entre chegadas e saídas não tem exatamente um 11 que se repete sempre. O Luiz Henrique até diz que a ideia dele é ter 22 jogadores com nível de titularidade, mesmo sabendo que é impossível, e daí roda o elenco visando dar uma boa minutagem para a maioria dos grandes jogadores do grupo. Mas nos jogos mais importantes, normalmente jogam Donnarumma no gol, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernandes na defesa, Ugarte, Zaire-Emery e Vitinha no meio campo, Dembélé, Kolo Muani e Mbappé no ataque. Esse elenco ainda conta com o goleiro Keylor Navas, o zagueiro Kimpembe, que está lesionado, os laterais Mukiele e Nuno Mendes, o volante Danilo Pereira, que muitas vezes joga como zagueiro, o zagueiro Beraldo, brasileiro, recém-chegado, por vezes joga também na lateral esquerda, os meio-campistas Soler, Fabian Ruiz, o Lee, os atacantes Barcola, às vezes é titular da ponta esquerda, o Gonçalo Ramos, centroavante português, o Marco Asensio, ex-Real Madrid. O PSG ganhou profundidade de elenco, embora tenha perdido peso no 11 titular com as saídas de Messi e Neymar. A saída de bola com 3 prende o lateral esquerdo, seja o Lucas Hernandes, seja o Beraldo, e solta o lateral direito, o Hakimi, atacando por fora como um ala ou por dentro como um volante. A organização ofensiva pode se postar num 3-3-4 ou 3-2-5. Eu vou explicar. Em ambas há a movimentação do Vitinha por fora, dando amplitude pelo lado esquerdo e proporcionando ao Mbappé uma aproximação maior do ataque. Beleza? Então a gente tem aqui, nesse cenário, uma saída de 3 com o lateral esquerdo de base. E aqui a gente já vê o Vitinha dando a profundidade e a amplitude do lado esquerdo, o Dembélé permanece aberto na direita, o Mbappé se aproxima de quem tiver como centroavante, seja o Kolo Muani, seja o Gonçalo Ramos, beleza? E aí que está a diferença da movimentação do Hakimi. Quando o time se monta no 3-3-4, o Hakimi se junta ao Ugarte e o Zaire-Emery. 3-3-4. Isso aqui não é um sistema tático existente, é só uma configuração na sua formação ofensiva. Vou até aproximar os jogadores aqui do ataque, a linha de defesa, para vocês não acharem que eu estou falando que isso aqui é um esquema tático base, que isso aqui existe, até porque eu já disse, e algumas pessoas ainda temam, que o 4-2-4 não existe mais. Eu estou falando que não existe mais. Não é mais um sistema base, não é mais viável ter um 4-2-4, um 3-3-4, então nem se fala. Isso aqui é uma variação ofensiva. Variação ofensiva diferente de sistema tático, beleza? Então quando o time se monta no 3-3-4, essa é a movimentação do Hakimi, se juntar ao Ugarte e ao Zaire-Emery, na frente dos 3 mais fixos, e a linha dos 4 mais ofensiva fica composta pelo Dembélé, centroavante, Kolo Muani ou Gonçalo Ramos, e Mbappé, mais centralizado, mais próximo da área, como um segundo atacante, o Vitinha, meia esquerda, aberto como se fosse um ponta. Já no 3-2-5, o Hakimi fica sendo o cara da amplitude. Com isso, os 3 atacantes ficam mais centralizados, o Vitinha segue dando amplitude pelo lado esquerdo, e aí o Hakimi fica sendo esse cara do lado direito. É um 3-2-5 bem classicão, mas com a diferença de que o lateral esquerdo sempre fica aqui se juntando aos 3 zagueiros. Lucas Hernandes pode jogar como zagueiro numa dupla de zaga, como jogou no Bayern, como jogou na seleção francesa, e o Beraldo é zagueiro de origem, por vezes vem fazendo essa função também. Então o lateral direito fica mais solto, o lateral esquerdo fica mais preso, Vitinha ao meia mais aberto e Mbappé com mais liberdade por dentro, beleza? No jogo de ida
das oitavas de final contra a Real Sociedad, especificamente, podemos notar um novo posicionamento do Mbappé como centroavante. Eu vou até colocar todo mundo nas suas posições originais para a gente poder explicar as diferenças daquele posicionamento. E o Mbappé foi esse cara, né? Esse centroavante, esse cara mais centralizado, mais enfiado entre os zagueiros, porém nem tanto assim quanto no funcionamento normal quando o time pressiona no campo de ataque. Então, essa função ele já disse que ele não gosta muito de fazer, mas ele ganha mais liberdade quando a faz. Nesse caso, ou naquele caso, o jovem Barcola que jogou na ponta esquerda, atuou na posição do Mbappé, inclusive fez o segundo gol naquela partida. Porém, quando o Mbappé joga como centroavante, diferentemente de quando há um 9 de área, a postura que o time tem é mais defensiva. Quando joga com o time no ataque, ele precisa jogar de costas para a marcação, mais encaixotado entre os zagueiros, fica prejudicado na sua melhor característica, que é atacar os espaços. Então, quando ele joga centralizado, o PSG normalmente adota uma postura mais defensiva, de transições mais rápidas e contra-ataques. Com isto, o Mbappé, quando recebe a bola aqui na altura do círculo central, ele tem espaço nas costas da defesa para correr, porque normalmente se o time está se defendendo mais no próprio campo, o ataque do adversário, por questões táticas e de demandas modernas do futebol, vai jogar com sua defesa mais alta. Então o Mbappé tem essa missão de atacar as costas da última linha do adversário e tem total liberdade para encostar, fazer diagonais em ambos os lados. Ele é beneficiado com isso, porém não gosta tanto de jogar de costas para marcação. Receber de costas, ter que girar, ter que fazer pivô, ele prefere fazer realmente as entradas na área em diagonal, beleza? Então, quando o time está mais preocupado com a defesa, como foi no caso desse jogo, que era um jogo eliminatório, era um jogo de ida contra um adversário acessível, como foi e se mostrou de fato, porém, que fez uma fase de grupos bem interessante, que teve a melhor defesa da fase de grupos. Então, se o forte do time da Real Sociedad nem era tanto assim, mas na condição de franco atirador contra o PSG, a melhor característica deles era a defesa, deixa ele se atrapalhar, entre aspas, com a bola e não ficar onde ele se sente mais confortável, que é defendendo. Então o PSG abre um pouco mão da posse, se posta um pouco mais na defesa para poder contra-atacar. Essa foi a estratégia do Luiz Henrique e por isso o Mbappé jogou nessa posição, embora não seja a preferida dele. Então ele ataca espaço em velocidade de frente para o gol, livre para traçar as diagonais, encosta dos dois lados da jogada, e se o time se mantivesse jogando no campo do adversário, ele teria que jogar mais de costas, atuando nessa posição. E é até um desperdício que ele faça essa função, beleza? Com ele na ponta, ele segue preservado defensivamente. Agora a gente está falando aqui um pouco de defesa. O time joga nesse sistema tático, né, base, o 4-3-3. Então como é que ele é preservado? O Vitinha abre como um winger, o Zaire Emery e o Ugarte se alinham como dois volantes, o Dembélé recua na segunda linha de 4. O Mbappé fica ali como um segundo atacante mais à frente, junto do camisa 9, com a obrigação apenas de pressionar a defesa, mas não necessariamente precisa marcar atrás da linha da bola. Eles podem ser os dois jogadores a serem acionados no contra-ataque, o que na prática é a mesma coisa do que fazer com que o time jogue com 9 atrás da linha da bola, o Mbappé mais solto. Só que aqui, nesse tipo de jogo, um jogador a menos atrás da linha da bola, a ausência de um jogador entre as duas linhas de 4, um jogador a mais na pressão no campo de ataque, beleza? No caso, esse jogador a mais é justamente um Mbappé. Inclusive, a primeira postura do time ao perder a bola é correr para frente, pressionando a defesa. Mas à medida que vai recuando, a equipe se defende, ou no 4-4-2, ou no 4-1-4-1, com o Mbappé nesse papel de camisa 9. Na Ligue 1, o time é o líder com folga, 55 pontos, 9 de vantagem para o vice-líder, 16 vitórias, 7 empates e só uma derrota. Eu estou gravando no dia 7 de março. Esse vídeo vai ao ar, provavelmente, depois de mais uma rodada da Ligue 1. Eu vou atualizar esses números, né, num comentário fixado. São 54 gols marcados, 19 sofridos. Como de costume, o PSG entra na temporada já como campeão francês, virtualmente falando. Só fazendo muita cagada, perdoe a expressão, ele acabaria perdendo
o título. Fora que alguém tem que conseguir um rendimento muito acima da sua própria média. Assim como o Leverkusen na Alemanha, por exemplo, ainda está invicto, tem 10 pontos de vantagem para o Bayern. Na data de gravação desse vídeo, essa vantagem pode ter aumentado ou diminuído a essa altura. Na Champions, o clube parisiense passou em segundo no grupo considerado da morte, né, o mais difícil, que teve o Borussia Dortmund liderando. Foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Estreou vencendo o Dortmund em casa por 2-0, perdeu para o Newcastle fora de casa, uma porrada forte, 4-1. Venceu o Milan por 3-0, depois perdeu por 2-1 para os italianos. Empatou no apagar das luzes com o Newcastle por 1-1 em casa, inclusive num jogo que teve polêmicas de arbitragem, e repetiu o placar na Alemanha contra o Borussia. Um detalhe, nessa última partida da rodada final, o PSG estava ameaçado de não se classificar caso o Newcastle vencesse o jogo contra o Milan na última rodada. E eles, é claro, não fizessem a sua lição contra os alemães. Ao serem comunicados da vitória dos italianos, os franceses tiraram o pé, não fizeram força para ganhar o jogo, o empate estava de bom tamanho para se classificar em segundo. Eles acabaram escapando de outros confrontos grandes contra Real Madrid, contra Manchester City, nas oitavas de final. Deram mais sorte ainda ao enfrentar a Real Sociedad, que passou em primeiro no grupo que tinha a Internacional, atual vice-campeã europeia, atual líder do campeonato italiano, estava em boa fase, teve a melhor defesa da competição até aqui, no caso falando da Real Sociedad, mas pela falta de tradição, foi um adversário até comemorado em Paris. Na ida, em casa, vitória por 2-1. Na volta fora, a classificação veio mais uma vitória por 2-1. Na verdade, a vitória em casa foi por 2-0, perdão. 2 gols do Mbappé no jogo fora de casa. Na ida, um do Mbappé, um do Barcola. O Mbappé, inclusive, está na sua última temporada no clube, né? E nenhum presente de despedida seria melhor do que a cobiçada orelhuda, a taça da Champions League que o PSG tanto persegue. A sorte pode ter mudado, né? Para o Paris, que até agora está entre os 8 melhores da Champions. Deu sorte, diferentemente dos últimos anos, nas oitavas de final. Finalmente está classificado para as quartas. Será que a sorte vai continuar sorrindo para o PSG? Será que o time consegue seu sonhado título dessa vez? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!